Pensando em levar ao conhecimento de todos os cidadãos sobre a importância dos trabalhos desenvolvidos no Legislativo, bem como formar uma consciência de democracia e participação popular nas decisões políticas de nossa cidade, apresentaremos no programa de hoje 3 vídeos relacionados à construção de projetos de lei. Samuel decidiu que quer se candidatar a vereador, mas está com uma dúvida. Diga lá, Samuel. Quais são as funções que vou exercer se for eleito vereador? Então, Samuel, uma das primeiras funções do vereador é legislar para o seu município. Um vereador legisla quando apresenta uma ideia na forma de um projeto de lei. Essa ideia é discutida com os demais vereadores e nessa troca de ideias podem surgir ou não emendas ao projeto, na intenção de aperfeiçoá-lo. A população e especialistas também podem ser ouvidos nas audiências públicas. Quer dizer, podem não, devem ser ouvidos. Afinal de contas, as leis devem ser produto de uma construção coletiva, onde todos os pontos de vista são levados em conta. No final, a proposta é votada pelos vereadores e, caso seja aprovada, vai ser transformada em lei. Isso se o prefeito não vetar a proposta, o que pode acontecer dentro de certas regras. Uma das leis mais importantes do município é a Lei Orgânica. Ela representa para o município o que a Constituição Federal representa para o Brasil. Dessa forma, as leis orgânicas são normas que regulam a vida política da cidade. E a população pode participar ativamente de todo esse processo. Por exemplo, se uma questão qualquer vem tirando o sono da população, os moradores interessados em propor uma solução devem escrever um projeto de lei e reunir assinaturas de pelo menos 5% dos eleitores deste município. Porque a lei orgânica define o que pode e o que não pode ser feito, sempre respeitando os princípios estabelecidos na Constituição Federal e na Constituição Estadual. Mas a lei orgânica é só uma parte das atribuições legislativas do vereador. Você já ouviu falar em plano diretor, Samuel? Eu sei! São as regras que definem a própria configuração da cidade, dizendo onde vão ficar os espaços comerciais, residenciais, industriais, etc. É isso? Isso mesmo, Samuel. O plano diretor é super importante. É ele quem vai orientar as mudanças que precisam ser feitas para atender às demandas da cidade, como a expansão das redes de água e esgoto, energia elétrica, asfalto, construção de creches, escolas, hospitais e postos de saúde. Ok. Eu já entendi qual é a minha área de atuação. Agora, como colocar no papel todas essas ideias? Então, em primeiro lugar, antes de pensar em criar um novo projeto de lei, é preciso fazer uma pesquisa. Tipo, já existem leis sobre esse assunto? Existe algum projeto de lei sobre isso apresentado na Câmara Municipal? Já houve audiências públicas sobre ele? O projeto de lei está de acordo com a Constituição Federal? Em alguns momentos, oportunizar debates e audiências públicas sobre um determinado assunto é mais efetivo do que propor uma nova lei. Os debates geram conhecimento e envolvem os cidadãos. Isso enriquece a discussão e traz mais elementos para a proposição de uma norma de qualidade. Pois o processo de tramitação de um projeto de lei movimenta toda uma estrutura legislativa, desde o trabalho de pessoas a recursos financeiros. Um estudo bem feito permite o aproveitamento desses recursos da melhor maneira. Afinal, pensar em economizar recursos públicos é valorizar os impostos que todos nós pagamos. Não é não, Samuel? Mas se realmente for necessário criar uma nova lei sobre determinado assunto, aí sim o vereador começa a escrever o texto. Lembrando que o texto tem que ser claro e coerente, e com um bom uso da nossa língua portuguesa. Se você observar tudo isso que falamos aqui na construção do seu projeto de lei, já terá dado um grande passo para a sua aprovação. O primeiro ato do processo de elaboração de uma lei é a apresentação do respectivo projeto à Casa Legislativa. Na Câmara dos Deputados, os projetos de lei são uma espécie do gênero proposição, que o regimento interno define como sendo toda matéria sujeita à deliberação da Câmara ou de suas comissões.
Entre todas as espécies de proposição previstas no regimento interno, 2 podem ser consideradas principais para o processo legislativo: as propostas de emenda à Constituição e os projetos. Estes podem ser de lei complementar, de decreto legislativo ou de resolução. Essas proposições são chamadas principais porque são as que dão início, as que põem em marcha o processo legislativo, o processo de elaboração de uma nova norma jurídica pelo Poder Legislativo. Os projetos de lei, cuja tramitação iremos conhecer mais de perto aqui, são proposições destinadas a criar leis novas ou a alterar leis que já estejam em vigor. E quem pode apresentar um projeto de lei? O presidente da República pode, assim como qualquer deputado ou senador, ou qualquer comissão do Senado ou da Câmara, ou das 2 casas em conjunto. Também podem, em relação a certas matérias específicas, Supremo Tribunal Federal, os tribunais superiores e o Procurador-Geral da República. A Constituição ainda abriga a chamada iniciativa popular, que é a possibilidade da apresentação de projetos de lei diretamente pelos cidadãos, desde que se obtenha o apoio de, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, distribuído por pelo menos 5 estados, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um deles. Como alternativa a esse caminho difícil para a apresentação de projetos de lei diretamente pelos cidadãos, é bom saber que na Câmara há a possibilidade de serem apresentadas sugestões de projetos de lei por associações, órgãos de classe e outras entidades da sociedade civil organizada, perante uma comissão da Casa, a Comissão de Legislação Participativa, que existe justamente para esse fim. Voltando à tramitação de um projeto de lei. Uma vez apresentado à Câmara, a presidência da Casa deverá verificar se encontram atendidos todos os requisitos mínimos para que ele possa ter andamento. Os requisitos mínimos são: se foi apresentado por agente legítimo, se trata de matéria de competência da Câmara, se não contém disposição manifestadamente inconstitucional ou antirregimental e se encontra formalizado adequadamente. Faltando algum desses requisitos mínimos, a presidência não poderá receber o projeto, devendo devolvê-lo ao respectivo autor, que pode recorrer dessa decisão ao plenário. Estando cumpridos todos os requisitos mínimos para tramitar, o projeto será recebido, numerado, mandado à publicação e despachado às comissões, que tiverem competência para se manifestar sobre a matéria nele tratada. Olá, estamos aqui para explicar como as entidades civis organizadas, ou seja, ONGs, sindicatos e entidades de classe, podem participar do legislativo propondo leis. Você sabia que essas entidades podem propor leis em benefício da sociedade de todo o país? Primeiramente, precisamos compreender um pouco como se dá o processo de elaboração de leis para depois compreender a participação de ONGs, sindicatos e entidades de classe nessa elaboração aqui na Câmara dos Deputados. Para compreendermos como as leis são produzidas, precisamos antes considerar que no Brasil o sistema de governo é representativo, ou seja, a população elege cidadãos para representá-la no governo, tanto no executivo quanto no legislativo. O poder legislativo em todas as esferas, municipal, distrital, estadual e federal, exerce, entre outras, a função de elaborar leis que regulam o Estado, a conduta dos cidadãos e das organizações. Na esfera municipal, temos as câmaras municipais ou Câmara de Vereadores, e na estadual temos as assembleias legislativas. Já o poder legislativo federal é exercido pelo Congresso Nacional, que é composto pelo Senado Federal, com representantes das unidades da Federação, e pela Câmara dos Deputados, composta pelos representantes do povo. Em várias situações, a Câmara dos Deputados exerce suas atividades com todo o grupo, no plenário da instituição, debatendo, fiscalizando e votando. Mas também existem comissões temáticas permanentes, que trabalham com grupos menores de parlamentares,
como, por exemplo, Comissão de Educação, de Constituição e Justiça, de Cultura, entre outras. Temos ainda a Comissão de Legislação Participativa, também conhecida como CLP. Vamos conhecê-la? A Constituição de 1988 assegurou aos eleitores o direito de apresentar projetos de lei de iniciativa popular, e em 4 ocasiões o Congresso converteu em norma uma proposta elaborada pela sociedade. O projeto Ficha Limpa é um dos mais conhecidos. Mas nesses casos de iniciativa popular, as matérias precisam ser adotadas por parlamentares ou mesmo pelo presidente da República para tramitarem, tendo em vista a dificuldade em se conferir mais de 1 milhão de assinaturas e de títulos de eleitores, como a lei prevê para um projeto desse gênero. Existem outras formas de a sociedade participar diretamente da elaboração de leis desde 2001, quando foi criada na Câmara dos Deputados a Comissão de Legislação Participativa, a CLP. Por intermédio dela, entidades organizadas podem levar diretamente ao Parlamento suas percepções sobre os problemas, demandas e necessidades da vida real e cotidiana brasileira. A criação da CLP representa uma inovação e permite a aproximação da população com seus representantes por meio de instituições organizadas. Mas que organizações são essas? Para se criar ou modificar uma lei federal, é preciso um projeto, que pode ser proposto pela iniciativa popular, pelo Procurador-Geral da República, pelo Poder Judiciário, pelo Presidente da República, por deputados e senadores e pelas comissões da Câmara e do Senado. Sendo a CLP uma comissão permanente da Câmara dos Deputados, ela pode propor projetos de criação ou de modificação de leis. Mas quem pode apresentar sugestões legislativas na CLP? Organizações não governamentais, associações e órgãos de classe, sindicatos, entidades da sociedade civil, exceto partidos políticos, e órgãos e entidades da administração direta e indireta, desde que tenham participação paritária na sociedade civil. E que documentos as entidades precisam entregar junto com a proposta do projeto? Estatuto da entidade ou registro em órgão do Ministério do Trabalho, documento legal que comprove a composição da diretoria da entidade à época do envio e ata da reunião em que a entidade decidiu enviar a sugestão. Agora que já sabemos que entidades podem apresentar sugestões legislativas e quais os documentos necessários, vamos ver que tipos de sugestões legislativas podem ser apresentadas? Projeto de lei complementar, projeto de lei ordinária, projeto de decreto legislativo, projeto de resolução da Câmara dos Deputados, projeto de consolidação, requerimento, indicação, emenda, proposta de emenda à Constituição, requerimento de convocação e requerimento de criação de Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI. Para saber do que trata cada uma dessas possibilidades de sugestões, ver modelos de propostas, conhecer a tramitação dos projetos e conhecer os elementos básicos necessários para o recebimento da proposta pela CLP, acesse www.câmara.leg.br/EVC e conheça a cartilha Como uma entidade civil organizada propõe leis. Debatido o assunto, elaborada a proposta e anexados os documentos necessários, basta enviar pelo correio, por e-mail ou fax. A criação da Comissão de Legislação Participativa foi uma grande conquista da sociedade. Mas para que essa iniciativa seja bem-sucedida, é fundamental que esse espaço seja utilizado. Faça a sua parte, organize-se, participe.